Estimados irmãos, Shalom. Que a paz e a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja no meio de cada um de nós. Vamos assim dar início a mais uma aula de ministração da palavra. Esta que enquadra-se na nossa rúbrica de Master Coach ou Coaching Espiritual, em que aqui nós pretendemos materializar o nosso trabalho enquanto servos ou enquanto instrumentos de implementação da cosmovisão cristã. Nós assim nos propomos como anunciantes, quer da Boa Nova, quer de Cristo enquanto mistério do plano de Deus, para que nós possamos dessa forma partilhar ou triturar ou digerir o maná ou o pão que nós tivemos a oportunidade de digerir em separado. Por intermédio deste trabalho ou esta missão, que é a missão do evangelista, nós sabemos que o evangelista é um dos cargos ou funções ministeriais, a par do apostolado, do profeta, do evangelista, já agora do pastor e do mestre. Por um lado, o evangelista é aquele que tem a mestria de transmitir a boa nova, mas antes de fazê-lo, ele separa-se para poder estudar de uma forma profunda, porque ele faz um cano curto. E a palavra de Deus é como se fosse um poço que está lá no fundo. E para a pessoa chegar à palavra de Deus, deve mergulhar, deve lançar-se para ir buscar ou lançar-se para um descobrimento, para um mundo novo, do qual nós não temos nenhuma noção, nenhum entendimento, movido pelos nossos próprios órgãos de sentido. Então nós pretendemos, por intermédio do coaching espiritual, ser uma modalidade pela qual, por intermédio da palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, nós possamos partilhar a boa nova. A boa nova o que é? É a alegria do Evangelho. O que é o Evangelho? É o anúncio de Cristo. Então, nós queremos, por esse intermédio, materializar a pregação do Evangelho e Cristo enquanto mistério do plano de Deus, esses dois elementos fundamentais para um chamado geral universal de todo humano, toda a humanidade, que é a salvação da sua alma, por um lado. E por outro lado também é ser um alicerce, um apoio para que a igreja possa crescer em solidariedade, possa crescer em operações, mas desde que essas operações sejam cooperadas e sejam complementadas por intermédio das operações que o Espírito, que é o mesmo, que está ao cargo de uma mesma igreja, ele vai dispensar as suas operações. No Antigo Testamento, nós tínhamos o papel de um profeta, e o profeta do Antigo Testamento era aquele que fazia uma predição. Mas, com a dispensação da graça, o papel do profeta passou a ser aquele que é usado no interior de uma igreja para poder alimentar, cuidar e advertir do perigo. Então, o papel do profeta deixa de ser aquele profeta do Antigo Testamento que era alguém que fazia uma predição de um futuro. Porque quando houve a dispensação, praticamente nos dias de hoje, tudo aquilo que está escrito na Escritura já foi materializado. Então, como tal, um profeta nos dias de hoje não tem um papel de revelar algo novo, mas sim de alimentar, cuidar e advertir do perigo por intermédio da palavra de Deus. Então, estes são os objetivos desta rúbrica Master Coach, por intermédio do coaching espiritual, e vamos assim entrar para a sessão de hoje, que tem como tema o tempo do Evangelho. Este tema vai ter 3 partes. A primeira parte vai ser o anjo livrinho, vai ser todo o capítulo 10. A segunda parte vai ser o tempo de testemunho, vai ser todo o capítulo 11. E a terceira e última parte vai ser o confronto entre a mulher e o dragão. A mulher, neste caso, representada pelo arcanjo Miquel. Vai ser o capítulo número 12. Antes de entrar propriamente para este tema, vamos estabelecer uma ponte, recuando para a última sessão e recuperar ou extrair quais são os principais elementos que nós vimos ou partilhamos ao longo da sua implementação à locução. Então, na última aula nós falamos basicamente falamos dos 7 selos. Isto é o momento em que Cristo, sendo aquele que foi receber o livro na mão direita daquele que assentava sobre o trono, ele recebeu o livro que estava selado com 7 selos. Então nós vimos que aqueles 7 selos representam os destinos pelos quais o mundo vai conhecer à medida que cada selo fosse sendo removido. Então houve a remoção
do primeiro até ao sexto selo, quando no sexto selo nós vemos, com a sua retirada, nós vimos todos os salvos, que era aquele número de 144 mil, incluindo aqueles que nos últimos tempos serão arrebatados no momento do julgamento final. Depois é quando inicia o sétimo e último selo. Mas quando ele retira o sétimo selo, começa uma nova manifestação. Essa manifestação é similar à manifestação da teofania de Deus quando desceu no Sinai. Por quê? Trombetas, tempestades, relâmpagos, terremotos são os principais elementos ou movimentos celestiais. São aquelas manifestações celestiais típicas das teofanias. Então, com o tocar das 7 trombetas, cada trombeta era um juízo, ou era uma cláusula da grande verdade que continha a revelação de Deus final por intermédio deste ato. Portanto, o livro do Apocalipse é o livro de revelação. Então começam a soar as trombetas. A primeira, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Depois da sexta trombeta, antes de se tocar a sétima e a definitiva trombeta, observa-se um período de interregno. Então, nós estamos precisamente nesse período de interregno, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Isto é, já foi tocada a sexta trombeta, falta tocar-se a sétima e a derradeira trombeta. Então, há alguns fenômenos que acontecem entre esses dois momentos. E é precisamente o tempo do Evangelho e também essa disputa entre a mulher e o dragão, que representa este momento que nós estamos aqui a fazer menção ou a separar, para que de uma forma espacial nós possamos compreender em que momento temporal nós nos encontramos. Então, nesse momento, antes do anjo tocar a sétima trombeta, neste caso o apóstolo João, ele vê na sua visão, nesta elevação dos seus órgãos de sentido que ele está a experimentar, ele nessa mesma visão, ele vê um anjo muito forte a descer do céu. E ele começa a descrever esse anjo muito forte a descer do céu, dizendo que esse anjo muito forte a descer do céu estava vestido de uma nuvem. Isso faz lembrar a forma como Deus aparecia no Antigo Testamento. Ele aparecia em forma de uma nuvem, não é? E essa nuvem representa a sua glória, a glória de Deus. Foi o caso, por exemplo, quando ele apareceu à entrada de uma tenda, onde ele queria se encontrar com Moisés e seu servo Josué. Então, para além de estar vestido de uma nuvem, ele tinha o seu rosto resplandecente como o sol. Para além de ter o seu rosto resplandecente como o sol, ele tinha um arco que representava a Arca da Aliança, que Deus celebrou com toda a humanidade. Está patente no capítulo 9 do livro de Gênesis. Aparecia aqui na cabeça, e depois ele observou que nos pés, ele tinha os pés como uma coluna de fogo, que representava o julgamento ou o juízo final que ele vai exercer, segundo a revelação dos próprios profetas, que diziam que todas as coisas irão ser submetidas aos seus pés, à sua pisadura. E é quando depois este mesmo anjo muito forte pousa sobre a terra, colocando o seu pé direito sobre o mar, que representa todas as nações, e o seu pé esquerdo sobre a terra, que representa Israel. Ao se posicionar desta forma, este mesmo anjo eleva a sua mão para o alto, e do céu ele recebe um livro. Mas este livro já está agora aberto, portanto, subsume-se que é aquele livro que estava antes selado, que ele havia retirado os selos, e agora ele recebe o livro do alto, mas o livro já vem aberto, um livrinho, na sua mão direita. Ao ele ter o livrinho na sua mão direita, o apóstolo João é orientado por um anjo a ir receber aquele livrinho. E ele aproxima-se para aquele anjo forte e pede-lhe o livrinho. E este anjo forte lhe passa este mesmo livrinho. Mas quando lhe passa esse mesmo livrinho, diz ao apóstolo João o seguinte: aceite esse livro e coma esse livro,
ao comer esse livro, vai sentir lamentações, vai sentir desconforto nas tuas entranhas, mas vai sentir um doce como mel na tua boca. Então o apóstolo João, obedecendo a esta orientação, ele come o livro. E ele, quando comeu o livro, ele sentiu primeiro nas suas entranhas um grande desconforto, que são as lamentações, que são os jais, conforme estava escrito nas revelações por intermédio do profeta Ezequiel. E depois ele sentiu na sua boca um doce como mel. Pois isto faz lembrar mais uma vez as mesmas sensações que o apóstolo Paulo sentiu e que ele descreve desta forma são as mesmas que o apóstolo Ezequiel descreve no próprio livro de Ezequiel, capítulo 3, se não me engano, versos 9 a 11, em que este recebe um livro, come esse livro, para que ele passasse a ser um anunciante dos oráculos que estavam patentes nesse mesmo livro, enquanto um porta-voz de Deus. Portanto, ele estava a ser chamado, exortado a receber esta grande determinação para que ele fosse pregar o Evangelho. Então, o apóstolo João, ao receber esse livro, ao obedecer, ao comer esse livro, esse ato por si representa que ele estava a aceitar uma nova missão. Qual era a nova missão que o apóstolo João estava a aceitar neste momento? Era para que ele fosse pregar o Evangelho. Ele ainda fosse pregar o Evangelho, porque ainda faltava mais um tempo, que era um período de mais ou menos 3 anos e meio. Então, pregar o Evangelho aonde? Para todas as línguas, para todos os povos, para todas as nações, não é? Para todas as línguas, todos os povos, todas as nações, todas as tribos. Então, o apóstolo João recebe esta missão e parte quando inicia o tempo do testemunho. Então, ele quando parte, ele vê de seguida uma outra voz, a mesma voz que estava a guiar-lhe, a referir que era chegado este tempo do testemunho. O que representava ou como é que ele descreve este tempo do testemunho? Este tempo do testemunho, que é descrito por intermédio do apóstolo João, representou o período em que, após o apóstolo receber esse livro para começar a anunciar o Evangelho para todas estas nações. Então, este período é marcado primeiro por uma manifestação que ele observa lá do alto, né? O apóstolo João observa uma manifestação lá do alto e depois esse meio testemunho anuncia que ele era suficientemente capaz, estava também com os pés calcados, para que ele pudesse fazer-se por todas as nações, onde quer que o Espírito o levasse, para que ele fosse levar a palavra de Deus em forma desse testemunho, para que o povo pudesse conhecer e tivesse assim ainda a opção de poder escolher qual era o destino que cada um pretendia tomar ou seguir em termos de enterro. É verdade que isto ainda é antes do período em que a mulher e o dragão confrontam-se. Entretanto, este período, este tempo de testemunho, por intermédio do apóstolo João, quando ele recebe esse livrinho, ele passa a observar ou volta para um outro plano, que é agora um plano terrestre. Portanto, ele é levado a um outro arrebatamento, no plano terrestre. Então, nesse plano terrestre, ele vê aquela voz a dizer para que ele fosse anunciar os oráculos desse testemunho e que o próprio Deus também fosse enviar 2 testemunhas dele. Quem são essas 2 testemunhas? Ele diz que essas 2 testemunhas são 2 candelabros que representam luz, ou que representa candeeiro, ou que representam castiçais, e também é representado por 2 oliveiras, ou 2 azeites, que nós sabemos que representam o Espírito Santo. Essas 2 testemunhas, de acordo com os teólogos, quem é que representam? Essas 2 testemunhas, por um lado, alguns teólogos dizem que representam o Antigo e o Novo Testamento. Embora essa fundamentação não seja suficientemente eloquente, outros teólogos, ou em outras interpretações, dizem que essas 2 testemunhas representam 2 profetas ou 2 homens cheios do Espírito Santo. E no caso foram o caso dos profetas Moisés e profeta Elias.
A descrição do que aquelas duas testemunhas eram capazes de fazer fazem fé a isso, porque o próprio Deus João anunciando, aquela voz que estava a falar ao apóstolo João, diz que aquelas testemunhas tinham um poder suficiente para, num período de 3 anos e meio, a partir daquele momento, passassem a pregar o Evangelho. Então, enquanto eles fazem essa pregação durante um período de 3 anos e meio, por intermédio dessas duas testemunhas, ninguém era capaz de atacar, de agredir ou fazer mal algum contra aquelas duas testemunhas, porque eles tinham um poder suficiente até para mandar descer o fogo. Então, enquanto essas testemunhas continuam com a sua ação e pregação do Evangelho, no fim deste período de 3 anos e meio, que representa 1260 dias, são as duas formas simultâneas de mensuração desse período. Em alguns momentos aparece em meses, dizendo 42 meses, outra vez aparece em anos, dizendo 3 anos e meio, outra vez aparece em dias, dizendo 1260 dias. E refere-se ao mesmo tempo. São somente diversas formas de designação de uma mesma unidade de tempo. Então, ao fim de 3 anos e meio, essas duas testemunhas, quando terminam a sua missão, houve um dragão, que era uma besta que vinha de baixo a subir, e essa besta, ao ver essas duas testemunhas, porque elas testemunhas já tinham cumprido integralmente a sua missão, então aquele dragão ataca essas duas testemunhas e fere-os e tira a vida dessas duas testemunhas. Isso ocorreu nas cidades, espiritualmente falando, simbolicamente falando, representativas cidades de Sodoma e Egito, que representam a cidade de Jerusalém. Então, essas duas testemunhas são atacadas em Jerusalém e depois elas são deixadas, seus corpos são deixados em asta pública, para que todas as pessoas pudessem testemunhar. Se por um lado, o tempo das testemunhas é para que essas testemunhas, a par do livrinho, que é a nova missão que o apóstolo João recebeu, era de pregar o Evangelho para todas as tribos, nações, línguas e povos. Por outro lado, após eles terem cumprido a sua missão, aparece o dragão como que a vingar-se. Ataca as duas testemunhas, e essas testemunhas já tinham cumprido a sua missão. Então, ele fere e mata essas duas testemunhas e propositadamente abandona os corpos dessas duas testemunhas à vista de todo o público. Para quê? Então, quando assim aconteceu, muitas pessoas, muitos povos, muitas nações do mundo começaram a celebrar, começaram a alegrar-se, começaram a celebrar a vitória do dragão sobre aquelas duas testemunhas, porque aquilo que aquelas duas testemunhas diziam incomodava bastante o espírito daquelas pessoas. Eram verdades que constrangiam. Por isso é que aquelas pessoas alegraram, celebraram quando viram aquelas duas testemunhas mortas, como que a dar créditos a este dragão. Só que passado 3 dias e meio, agora não anos, 3 dias e meio, um sopro vai e reanima aquelas duas testemunhas. Ao reanimar aquelas duas testemunhas, uma voz lá do céu diz: sobem. Aquelas testemunhas são levadas e são ascendidas, tal como Cristo foi. Por quê? Porque essas testemunhas também sofreram as mesmas tribulações que Cristo, foram mortas. Ressuscitaram por intermédio deste fôlego e depois ascenderam por esta nuvem e subiram. Quando isso acontece, as mesmas pessoas que estavam a ver esses fenômenos tinham aplaudido o dragão, agora entraram em temor, ficaram com medo, ficaram assustadas. Quando isso aconteceu, então aquelas duas testemunhas agora já em ascensão lá em cima, então vem já um oráculo, vem já a revolta, a ira de Deus. E a ira de Deus cai sobre aquela mesma cidade, destrói 10ª parte daquela cidade e mata 7.000 pessoas. Depois disto acontecer, deste fenômeno, então é quando, por fim, o apóstolo João, olhando ainda assim para o alto, vê 2 imagens separadas. Primeiro, ele vê uma mulher em ascensão, numa imagem muito forte e alta, bem no alto. Esta mulher que ele vê, ele descreve, caracteriza do seguinte jeito, dizendo que esta mulher tinha sobre os seus pés a lua. E essa mulher igualmente levava um sol à sua cabeça e era uma mulher que estava grávida.
estava em serviço de parto, porque ela estava em pranto, estava com dores de parto. Depois de ele ver essa imagem, ele de seguida vê uma outra imagem que era de um grande dragão, que era uma besta. Essa besta tinha a seguinte característica: tinha 7 cabeças e tinha 10 coroas. Depois dele ter visto isso, cada uma das cabeças dessa besta também tinha as suas características. Depois dele ver essas duas imagens separadas, ele vê que aquela mulher, ao dar parto, logo aquele bebê que é gerado por aquela mulher que dá parto, aquele bebê é elevado para o alto e para o trono. Então aquele dragão, ao perceber-se que aquela mulher estava em serviço de parto, ele quis logo atacar, queria logo segurar aquele bebê, capturar aquele bebê. Mas aquele bebê escapa-lhe. E aquele dragão, em raiva, é quando ele era um dragão muito potente, que tinha uma cauda muito comprida. Era tão comprida a sua cauda que até quando fez este movimento conseguiu levar em arrasto alguns anjos também, mas anjos satânicos, junto com ele. Então, ele em raiva porque não conseguiu segurar aquele bebê, ele tendo sido expulso do paraíso de cima, ele então começa a seguir aquela mulher, porque aquela mulher foi mandada para baixo, para um deserto. Extremamente curioso. Primeiro vamos ver o que representa esta mulher em serviço de parto. A mulher em serviço de parto representa a igreja de Cristo. O que representa o bebê que estava a ser gerado por esta mulher em serviço de parto? Representam os verdadeiros adoradores, os pregadores, os servos que vão enunciar a palavra. Mas aquele bebê que ascende representa o próprio Cristo. Os filhos daquela mulher, porque aquele dragão, ao não conseguir segurar aquele filho que nasceu, então ele começa a perseguir aquela mulher. O que aquela voz faz? Para proteger eternamente aquela mulher, manda aquela mulher para o deserto. Interessante e curioso, porque o deserto representa um sítio seguro. E a mulher foi enviada precisamente para o deserto. Aquele dragão, quando vai, tenta perseguir aquela mulher no deserto, ele lança água da boca, lança uma água da boca e a terra encarrega-se de engolir aquela mesma água. Portanto, foi a própria terra a cooperar e a proteger aquela mesma mulher, para ela permanecer intocável. E aquela mulher é assim que ela escapa-se daquele dragão. Aquele dragão já não conseguindo alcançar aquela mulher, então ele sobe. Ao subir esse dragão, então ele começa a pelejar com o anjo Gabriel. Com o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Dos seus seres angelicais, eles fizeram-se contra o dragão e em pouco tempo derrotaram e destruíram esse mesmo dragão e, naturalmente, os seus anjos satânicos com que ele estava. É assim que este confronto, se o dragão queria primeiro atacar aquele bebê, não tendo conseguido, porque aquele bebê foi ascendido e ficou no trono, ele, em raiva, persegue aquela mulher. Só que aquela mulher também foi protegida por aquela voz e foi enviada para o deserto. Então, ele não tendo alcançado essa mulher, ele já tinha antes sido derrotado por intermédio do arcanjo Miguel, que encarregou-se de triunfar, destituir, derrotar e expulsar este dragão para a terra. É quando ele tenta seguir a mulher, não tendo alcançado a mulher. Então, essa representou a sua derrota definitiva. É quando, assim, chegado a este ponto, começa já a emergir o som da 7ª trombeta. Na verdade, esta perseguição do dragão e a mulher representa o ressoar da 7ª e última trombeta. Paralelamente a esta 7ª e última trombeta, houve também o rugir de leão, que representa o próprio Cristo, que ele estava ali a manifestar-se a sua soberania, a sua ascensão e o seu poder sobre todas as coisas. Tendo chegado a este ponto, terminado o momento deste sentido de comunicação, vamos iniciar a parte sobre colocação de perguntas, comentários
dúvidas, sugestões, que é no sentido inverso, para depois disso podermos aprofundar esta reflexão. Muito obrigado. A paz, irmãos. A paz. Obrigado. Eu tenho umas 3 questões aqui. A primeira é: o que representa o livro para o povo de Deus? No mundo inteiro, existe uma criatura mais forte do que o Criador? Existirá um ser, né? Existirá? Sim. Existe? Sim. O quê? Uma criatura. Mais forte que? O Criador. Por que o dragão aparece aqui como o forte do que o Deus? Bom dia. Eu de antemão, queria perceber, falou-se dos profetas, que exatamente o que está a acontecer hoje em dia, nós vemos vários profetas, e que esses profetas, como tal, têm revelado aquilo que vai acontecer com cada pessoa. Diz, tu vais ter um carro, tu vais ter recursos, tu vais ter dinheiro, recursos em geral. Na verdade de contas, eu queria perceber a essência da profecia e que, na verdade de contas, onde é que está a verdade das coisas neste âmbito. Foi falado aqui do Israel. Por que Israel é o sítio escolhido em que o apóstolo João, se não me causa erro, vai poder descer? Por que o Israel é um sítio escolhido? Na sexta pergunta, eu queria saber como ser cheio do Espírito Santo. Para terminar a sétima pergunta, falou sobre espalhar o Evangelho pelo mundo e que na perspectiva que haverá 2 personagens que foi-nos aqui revelado, que eles vão poder espalhar o Evangelho pelo mundo. Será que a nossa missão nesta altura como evangelistas e como alguém que quer espalhar o Evangelho vai terminar ou vai cessar? Estimados irmãos, a paz. A paz. Venho por esse intermédio primeiro trazer as questões do nosso internauta, o Carlos, e estivemos no nosso encontro, no nosso último encontro, ele esteve a acompanhar a aula, a liderança de Davi, das quais ele passou-me algumas questões para cá trazer. Ele questiona primeiro o seguinte: quem é Davi e que exemplo é para a nação de Deus? Como o pecado pode aproximar ou afastar o homem de Deus? E a última questão dessas é: como se pode inocentar um pecador? Entre parênteses, pecado inocente. De seguida, passo a apresentar as minhas questões para o tema de hoje. Eu gostaria de perceber o que é o livro que o apóstolo João foi entregue para comer. E por que ao comê-lo sentiria um mal-estar, seguida por um bem-estar, uma paz, ou
quem é? O arcanjo, o anjo Miguel, arcanjo Miguel, e seus seres angelicais nos dias de hoje na luta para a destruição do dragão. Na luta e destruição do dragão. E por último, o que Deus pretendia transmitir ao apóstolo João e ao mundo com a abertura, com o tocar da sétima trombeta. Estimados irmãos, quero em primeiro lugar muito agradecer pelo empenho demonstrado através das questões, comentários, basicamente perguntas, uma boa parte delas ligado a este tema que estamos a tratar hoje, que é o tempo do Evangelho, e outras ligadas a um outro tema que nós tratamos num outro momento, quando falávamos da liderança de Davi. Ambas as perguntas, que perfazem 19 ao todo, são elas muito próprias e específicas para este ambiente, que é o ambiente do qual nós estamos reunidos em prol da partilha da boa nova. Então vou começar com este exercício de comentar as 19 questões por ordem de chegada. Então a primeira destas é o que representa o livrinho para o povo de Deus. Então o livrinho para o povo de Deus representa a revelação da justiça de Deus, ou a revelação do destino da humanidade por parte de Deus. Como está muito bem colocado, dizendo o que representa para o povo de Deus. Então, para o povo de Deus representa aquela esperança que o povo de Deus aguarda para o pleno cumprimento das promessas, dos deveres e dos direitos que estão vertidos na herança, isto é, na salvação. Então, ainda num plano um pouco mais alargado, este livrinho representa a verdade sobre o sacerdócio real, sacerdócio santo de Cristo, representa o seu poder profético, representa toda a sua soberania. Tudo isto está revelado no livrinho e é isto que o povo de Deus há de encontrar ou espera poder encontrar como conteúdo desse mesmo livrinho. A segunda questão: no mundo inteiro existirá uma criatura mais forte que o Criador? Eu até vou responder à pergunta aproveitando a sua formulação. Se a criatura é o resultado ou é algo que é feito pelo Criador, então não existirá uma criatura que é superior ao Criador, né? O Criador é aquele que concebe, que faz, que dá vida. É aquele que gera de per si. Esse é o Criador. Então o Criador gera. Então aquele que é criatura do que é gerado nunca pode ser superior ao Criador. No caso em concreto, quem gera, quem chamou tudo à existência, foi a Trindade. Então não existe uma criatura, algo que tenha sido gerado por criação, por poder, por soberania e acima de tudo também isto é pela sua omnipotência do Criador. Não poderá existir, por assim dizer, uma criatura que seja superior. Mesmo até o próprio Cristo, ele dizia que eu e o Pai somos um, mas ele tinha limitações antes de ele cumprir integralmente o seu ministério terreno. Ele não podia todas as coisas. Ele tinha todas as possibilidades, mas não tinha todas as permissões. Só depois de ele ter completo plenamente o seu plano na terra, ter subido em glória, ali é que ele passou já a ter todas as permissões. Ali é que ele já passou a poder ter os mesmos poderes que o Pai para a criatura. Mas ele, enquanto veio na sua dimensão humana, ele, enquanto homem, ele teve limitações. E por ele reconhecer essas limitações, é que ele chamou aos seus discípulos e comandou-lhes para que eles fossem pregar para as nações. Porque ele, enquanto humano, tinha limitações de poder ir para muitos sítios em simultâneo. Por que o dragão apareceu aqui tão forte quanto Deus?
Neste momento em que o dragão aparece tão forte quanto Deus, é porque o dragão nesta fase ele já estava nos seus momentos ou nos seus instantes finais, porque é o momento em que ocorre a disputa ou em que o dragão aparece e a querer... Não, vamos lá, há dois momentos que o dragão aparece. Aparece primeiro no tempo de testemunho, quando as duas testemunhas estão a terminar a sua missão, aparece o dragão a primeira vez, ascende, depois ataca as duas testemunhas, fere-os e tira-os a vida. Esse foi o primeiro momento. Depois houve um segundo momento que aparece quando ele olha para o céu e vê uma grande imagem do dragão, depois de ter visto a imagem de uma mulher que estava em serviço de parto. Num e noutro momento, o dragão apareceu tão forte, tal como o próprio Deus, aquela voz que estava guiando o apóstolo João também apareceu tão forte. É interessante dizer que a voz apareceu como o rugir de um leão, é assim que é descrita a voz. E depois, a manifestação, ou ao som da voz, vinham manifestações das teofanias, vinham terremotos, era acompanhado, a voz, o bradir, o rugir da voz, a grande voz, parecia a voz de um leão. Por quê? Porque Cristo era o leão da tribo de Judá. Então, essa voz era a voz do próprio Cristo. Então, essa voz fazia sempre acompanhar de manifestações celestiais, mesmas que se viu na teofania quando Deus disse ao Sinai. O quê? Terremoto, relâmpago, tempestades. Então, se por um lado o leão já estava furioso por estar a chegar aos instantes finais, também a besta estava impaciente. Estava nervosa, estava ansiosa, porque estava a aproximar-se dos instantes finais. A serpente sabe todas as coisas. Isto é, não sabe todas as coisas, mas sabe da condenação, porque a condenação foi lida na presença da serpente e da mulher. Esta aparição do dragão agora, para poder perseguir a mulher, primeiro a querer recuperar, arrancar aquele bebê que estava nas mãos da mulher, depois não tendo conseguido perseguir a mulher, era o pleno cumprimento da condenação que Deus já havia lido a serpente, dando a conhecer a serpente e a mulher no Éden, no livro de Gênesis. Então lá Deus disse que a semente da serpente haveria de ser pisada a cabeça pela semente da mulher. Então, foi isto que ocorreu aqui neste momento. Então, esta aparição representa esta ansiedade e por assim dizer, este receio, este medo que o dragão estava a viver, porque já estava, o seu espaço já estava a ficar cada vez mais resoluto, enquanto ele conhecia os oráculos do Senhor em função das trombetas, ele via que a destruição estava a agudizar-se. Então o seu espaço, o seu reduto estava também a reduzir-se, porque a humanidade estava a ser dizimada. À medida que aquelas trombetas caíam, então eram conhecidos os oráculos do Senhor e depois a destruição, a condenação, o juízo começava a ocorrer. Então o dragão estava plenamente consciente do que estava a acontecer. Número 4, faz de alguns profetas que ainda dizem fazer predição. Então, qual é a essência da profecia? Se nós olharmos para o livro de Efésios, capítulo 4, versos 11, lá o apóstolo Paulo ele discorre sobre as funções ministeriais. Ele apresenta as 5 funções ministeriais, mas no mesmo livro de Efésios há uma outra parte que fala sobre os dons do Espírito Santo. E sobre os dons do Espírito Santo nós conhecemos 8. Conhecemos o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria, o dom da fé, o dom da cura ou da libertação, o dom de falar línguas estrangeiras, o dom de interpretar línguas estrangeiras, o dom da profecia e o dom do discernimento do Espírito. Então, a essência da profecia é de ser um mensageiro do povo de Deus, ser um mensageiro de Deus ao seu povo, é ser um intermediário, ser uma ponte. Vamos agora ver como é que operava esse dom no Antigo Testamento e como é que opera esse dom agora no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas eram aqueles mensageiros que apareciam para fazer predição do futuro.
de coisas que ainda não se conheciam, não se viam. Esses apareciam como mensageiros de Deus para transmitirem a mensagem de Deus ou a vontade de Deus, dando a conhecer a este povo qual é o destino que este povo, ou qual é o caminho que este povo deve seguir para que este povo possa ir ao encontro do Senhor. Qual era o encontro do Senhor? Qual é o objetivo, a intenção de indicar-lhes o caminho? A intenção de indicar-lhes o caminho era para que eles fossem ser apacentados para o pasto. Quem é o pasto? O pasto é o próprio Criador. Então, o papel do pastor, do servo, é de encaminhar, dirigir, orientar o rebanho para o seu pasto. Então, esse era o papel do profeta no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando houve a dispensação da graça, registrada no livro de Atos, desde então, o papel da profecia na igreja deixou de ser de predição de um futuro. Por quê? Porque todas as coisas que estão reveladas nas Escrituras Sagradas, a maior parte delas já ocorreram, já vimos, já aconteceram. Então, qual há de ser o papel de um profeta nos dias de hoje? Um profeta nos dias de hoje pode ser qualquer pessoa que é usada por Deus dentro de uma igreja por operação do dom do Espírito Santo, que é o dom de profecia, que vai usar essa pessoa para poder o quê? Exortar. Em outra linguagem, temos que ver quais são as linguagens de versão para versão da Bíblia, para poder alimentar, para poder exortar, para poder advertir do perigo. Alimentar o quê? Para poder dar a conhecer a palavra de Deus, que Deus ou o Espírito pretende que o povo, naquele dia, naquele momento, tenha contato. Esse é o papel de alimentar. Qual é o papel de exortar? O papel de exortar é o papel... Não, depois o segundo papel é o cuidar. Primeiro é alimentar, depois é cuidar. Qual é o papel de cuidar? O papel de cuidar é aquela compaixão de Cristo. Como? Para além de dar a conhecer a palavra, é de tempos a tempos, de uma forma contínua, aquilo que Cristo fazia. E Cristo disse, permanecei comigo. As crianças aprendem o caráter de seus pais quando ficam a olhar o pai. O pai educa o filho mostrando. Então a criança fica a olhar. Isso quando está a olhar, vai fazer o quê? Está com ele, está a conviver. Então, o segundo papel, o de cuidar é isso. É ver, manter e assegurar, lutar para que a saúde espiritual da igreja, das pessoas, mantenha-se ativa. E o terceiro e último papel do profeta nos dias de hoje na igreja é o de advertir do perigo. Advertir do perigo o quê? Qual é o perigo? É que o dragão, a besta, o anticristo, o Satã, o que quer que seja a denominação, estamos a falar do mesmo. O inimigo de Deus é um e único. Então, ele, se por um lado envia servos seus para cuidarem do seu rebanho, por outro lado também, ele faz isso, tem de ser pessoas ungidas e pessoas guiadas por ele, porque somente ele é que conhece o modus operandi do seu inimigo. Então, esta pessoa é municiada de poder para conseguir advertir do perigo, dos vários perigos pelos quais nós passamos tempos a tempos. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Então, esses são os perigos pelos quais o mundo, essa é a forma pela qual o dom da profecia opera nos dias de hoje na igreja. Por que Israel é o sítio escolhido? Nós nos lembramos também nesta passagem, quando chegou o tempo de testemunho, foi chamado o apóstolo João e foi-lhe entregue uma vara. E com essa vara disseram para que ele fosse medir três coisas: medir o templo, medir a arca e medir o povo, ou os santos que estavam dentro do templo. Qual era a intenção do profeta, ou a ter sido dado este poder para ele ir medir com uma vara o templo? É porque era pretensão de Israel, de Deus, para que se fizesse a seleção e a separação daquele que é o povo escolhido, daquele que é o povo de Deus, de 144 mil aqui são selados. Então, coube ao apóstolo João para que ele fosse o templo espiritual, não o templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém, no tempo que foi escrito o Apocalipse, já não existia. Então, ele foi dado o poder de ir ao templo espiritual.
E lá no templo espiritual medir o próprio templo, que é o Santo dos Santos, medir a arca, medir, contar, aferir e medir também os santos que se encontravam ali reunidos. Quem são os santos que se encontram ali reunidos? São os verdadeiros adoradores. Então, por que Israel? Porque Israel é onde está a capital espiritual, Jerusalém. Reparem que o quanto Cristo insiste com Jerusalém, porque Jerusalém que é uma cidade perigosa, tal como foi para o próprio Cristo. Mas em Atos está registrado que Cristo, depois de ter ascendido, disse: fiquem ainda aí em Jerusalém. Então, Jerusalém representava um local perigoso para os discípulos, mas Cristo disse: ainda permaneçam nesse lugar perigoso. Permaneçam ainda aí nesse lugar perigoso. Para quê? Para poder ocorrer a descida do principal. Porque foi também em Jerusalém que ocorreu essa dispensação da graça, que foi a festa de Pentecostes e o surgimento da primeira igreja, a igreja de Antioquia, que foi considerada das igrejas mais importantes, igrejas primitivas ou igrejas tradicionais, por assim dizer. E a força daquela igreja, a igreja de Antioquia, era a força dos pagãos, do próprio povo. Quem fez o avivamento daquela igreja é o próprio povo. É por isso que o líder espiritual, que é minimamente sensato, deve ter como qualidades, para além de ter retórica, domínio da palavra, conhecimento, ele deve ter muita humildade. Humildade do quê? De reconhecer o papel que todos os membros desempenham numa igreja, numa comunidade. Não existe uma pessoa que seja mais importante que a outra. Os membros, os pagãos, são tão importantes quanto qualquer uma pessoa que possa ter um cargo, uma vocação. Então, isso começou a verificar-se desde o tempo da igreja de Antioquia. Né? O papel que esta e a força que essa igreja tinha. Como ser cheio do Espírito Santo, Espírito de Deus? Como é que nós podemos nos fazer cheios do Espírito Santo? Então, para nós nos fazermos cheios do Espírito Santo, nós devemos primeiro ser batizados com o Espírito Santo. Por intermédio desse batismo com o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que vai nos capacitar a nós ficarmos cheios dele próprio. Isto é, aumentar a medida da presença e intensificação desse mesmo Espírito Santo. Como? Buscando, de fato e de verdade. Como é que se busca o Espírito Santo? Como é que se busca estar cheio desse mesmo Espírito? Através da oração, através da meditação às Escrituras Sagradas, através do jejum. Okay? Essas são algumas das práticas, das técnicas que nós podemos nos fazer para ficarmos cheios do Espírito Santo. Por que nós fazemos isso? Orar, jejuar, meditar nas Bíblias, nas Escrituras Sagradas. É para quê? Para conhecer mais a face do Senhor. Quanto mais nós conhecemos que é a própria revelação das Escrituras, mais cheios ficamos do Espírito dele. Por quê? Porque a própria palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra tem Espírito, a palavra tem vida. Quando tu buscas estar cheio da palavra do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que te ajuda, auxilia a entender aquela própria palavra. Isto é, a revelação espiritual ou a vida que está por detrás daquela palavra. Porque a palavra só quando for em letra, pode ser uma letra morta. Mas essa palavra tem vida. Quando por intermédio desse Santo Espírito nós conseguimos navegar, isto é, mergulhar nas Escrituras e lá retirar a revelação que está por trás dessas Escrituras. Diz que a palavra tem vida e tem espírito. A palavra de Deus, ela tem vida e tem espírito. É o Espírito Santo que nos dá essa vida e esse espírito, lá contida na própria revelação. Enfim, em geral, nós fazemos-nos cheios do Espírito Santo quando mortificamos a nossa carne. A condição é, quanto mais nós mortificarmos, mais fraco a nossa carne fica e mais forte o nosso espírito se torna. Então, quanto mais forte o nosso espírito se torna, mais cheio do Espírito Santo ele está. E quanto mais cheio do Espírito Santo nós ficamos, mais o Espírito Santo depois nos leva para o deserto. Não sei se fiz-me entender essa parte final. É o próprio Espírito Santo que mostra-nos o caminho e auxilia-nos, guia-nos para nós estarmos cheios do seu Santo Espírito, estarmos cheios da verdade. Para quê? Não para a verdade depois ficar na teoria, senão o que acontece com a nossa mente esquecemos. Depois nós ficamos cheios do Espírito Santo nos leva para o deserto. Leva-nos para quê? Para vivermos o quê? Perseguições, tribulações, sofrimentos. Para quê? Para você aplicar tudo aquilo que sabe da fé sobre teoria, aplicar na prática. E passar a ser uma pessoa que domina, não tem só conhecimento teórico,
Passa a ser uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre as Escrituras. Para quê? Para estar apto para quê? Para ensinar. Nunca vais ensinar algo ou vais ensinar com muita dificuldade algo que tem somente conhecimento teórico. Ensinas com muita dificuldade. Sobretudo quando se trata de interações, questões concretas, questões às vezes que ultrapassam o nosso entendimento ou questões até que são colocadas assim, sem preparação. São questões que às vezes implicam nós termos que também não só incorrermos num conhecimento explícito do ponto de vista teórico, mas também buscar fatos, vivências, experiências, bem como o poder dessa mesma palavra em operação. Por último, pretende-se que todo servo possa colocar a sua própria vida ao serviço desse mesmo Evangelho. Por via isso, naturalmente, da obediência. 7. Será que a nossa missão como evangelistas vai terminar ou vai cessar? Nós, enquanto evangelistas, para nós sermos evangelistas, nós não somos por vontade própria, não basta a vontade. Ainda que tu tenhas vontade de ser evangelista sendo um cargo ministerial, precisa uma vocação e precisa um chamado. Aqueles que são evangelistas, enquanto um cargo ministerial, a sua missão nunca termina. Porque nós fazemos parte do plano de Deus. E fazendo parte do plano de Deus, nós vamos fazer parte de todo um processo de instalação definitiva do reino de Deus aqui na face da terra. Então, nós seremos usados enquanto seus instrumentos até exaustão, até o último minuto. É por isso que não é de espantar que, de acordo com esta narrativa do livro do Apocalipse que nós temos estado a acompanhar, é o próprio apóstolo João a receber novas missões. E que missões? Pregar o Evangelho. Mas essa mesma missão, ele já tinha recebido pelo próprio Cristo. Lá atrás, ele já tinha recebido essa missão. Muito tempo depois, volta a receber a mesma missão. Alguns anos, ele agora já é em Patmos, porque ele estava a ter essa experiência de arrebatamento quando estava isolado na prisão em Patmos, numa ilha. Mas ainda assim, ele está a receber essa mesma missão. Num cenário em que ele está a viver os finais dos tempos. Ele a receber uma missão de pregar o Evangelho. Então, o trabalho de pregar o Evangelho, que já agora não é um trabalho exclusivo do evangelista, é um trabalho de todos. Quer sejam pessoas que tenham cargos ministeriais, quer seja desde o próprio segurança, se for o caso, ou servendo, quer que seja numa igreja, né, numa casa de Deus, toda pessoa, todo cristão é evangelista de Deus, é portador e tem um chamado geral de salvação e também de poder levar ao conhecimento de todas as pessoas a palavra de Deus. Mas já é aqueles que têm uma unção especial, isso é uma outra coisa. Mas todo o povo, de todas as pessoas, são convidadas a fazer isso. Não só convidadas, são capacitadas também. Número 8. Quem é Davi e que exemplo é para a nação de Deus? Então, Davi, há várias formas de abordar Davi. Pronto, Davi é filho de Jesse, foi um grande instrumento de Deus. Foi o segundo rei de Israel depois de Saul. Foi considerado um dos maiores reis de Israel. Também Cristo, uma das designações de Cristo é filho de Davi. Davi é da tribo de Judá. Portanto, Davi é da linhagem descendente de Abraão. E Davi também na linhagem hereditária de Cristo é também antepassado de Cristo, o próprio Davi. E por outro lado, por fim, o quinto e último fato que posso trazer sobre quem é Davi para aproximar a Cristo é que José, o pai de Cristo, marido da Maria neste caso, ele era da linhagem de Davi, ao passo que a Maria era da linhagem de Levi.
Então, esses são alguns fatos sobre quem é e que exemplo é para a nação de Deus. O que constitui Davi para a nação de Deus? Davi constitui muita coisa, mas talvez as coisas que mais são salientes, os traços mais salientes de Davi é a sua coragem, a sua valentia, porque Davi era um grande guerreiro de Deus. Os servos de Deus, os homens de Deus, são guerreiros. Davi não era só um guerreiro, Davi era um grande guerreiro. Essa era talvez as características que eram mais salientes de Davi. 2. Davi era um homem que era muito temente a Deus. Muito temente a Deus. 3. Davi era um homem que era obediente a Deus. Era obediente a Deus. Davi era um homem que era, por causa dessa obediência, vou trazer mais um elemento, que ele era um homem humilde, na medida em que ele reconhecia as suas falhas, os seus erros, as suas transgressões diante de Deus. Então, isto tudo é o que representa Davi para nós, para a nação de Deus. São esses pontos. Por que Saul perseguia Davi? Saul perseguia Davi porque Saul perdeu a unção. Perdeu a unção porque por causa da desobediência. Ele desobedeceu a instrução do profeta Samuel. Por quê? Porque ele sacrificou, correu para sacrificar, porque estava com receio de ser atacado, porque o tempo estava a passar e nunca mais chegava o profeta Samuel. Então o profeta Samuel, quando admoesta, quando corrige, diz que Deus agrada-se mais da obediência do que do sacrifício. Então Saul perseguia Davi por inveja, por ciúme que Davi tinha, pois Saul havia perdido a unção de ser rei de Israel, e essa unção, quem foi ungido no lugar de Saul foi Davi, pelo próprio profeta Samuel. O que Golias representava para o Davi? Bem, eu vou começar por dizer o que Golias representa para todos. Golias representa para todos guerra, perseguição, deserto. Falar de Golias é o mesmo que falar de subir a um monte, de atravessar um deserto, de atravessar o Jordão, de atravessar o Mar Vermelho. Todos esses elementos representaram grandes guerras, grandes conquistas, grandes vitórias de servos que foram usados por Deus, porque eles estavam a ser guiados, estavam a usar somente a fé, não confiavam mais nada, somente a fé. Foi o caso de Davi. Então, o que representa Golias para Davi? Eu já disse o que representa Golias para o povo de Deus. Representa uma grande guerra, representa uma grande dificuldade, representa um pranto, representa algo impossível. Golias é impossível, porque Golias era uma pessoa que, em termos físicos, ele era um gigante, tinha estatura física monstruosa. Então, ele amedrontava, metia medo a qualquer pessoa. Mas, para Davi, Golias representava uma oportunidade para Davi mostrar o temor que tinha a Deus. Isto é, em poucas palavras, Golias para Davi apareceu-lhe como mais uma prova da fé que ele tinha para mostrar a Deus. Foi isso que representou Golias. Ao passo que para todos nós, todo o povo de Deus, Golias representa um monstro, um grande susto, um problema muito grande. Mas Davi olhou para Golias como uma solução. Isto é, Davi encarou Golias como uma oportunidade para ele usar a sua fé e mostrar o quão ele era temente a Deus. Porque é assim que ele diz: mas como é que eu não admito que um incircunciso... Foi assim que Davi dirigiu-se a Golias. Eu não admito, porque Golias já era filisteu, era incircunciso. Bom, não era judeu, não era hebreu, por assim dizer. Então, Davi disse: eu não admito que um incircunciso insulte ao meu Deus. Foi com essas palavras e essa valentia que é o significativo dessas mesmas palavras que ele usou. Então, Golias foi no confronto para Davi com a sua imponência.
E Davi fez-se para aquele confronto com a sua coragem. Quem é que ganhou? Ganhou a coragem, ganhou a fé, não ganhou a força. Foi a fé, foi Deus que venceu. Então esta foi a guerra do próprio Deus. Esta não era a guerra de Davi, era a guerra de Deus. Deus usou Davi. E esse exemplo, até os dias de hoje, é suficientemente eficaz para todo servo que se depara com problemas na vida. Por isso é que consta nas Escrituras Sagradas como um dos grandes momentos pelos quais houve uma superação, uma manifestação de Deus diante de um problema que era impossível para as pessoas. O que é o pecado? O pecado é a serpente. A serpente é que apareceu e sugeriu nos ouvidos da Eva para que ela comece da fruta da árvore que eles não deveriam tocar. E nesse ato, Eva e depois Adão, fazendo isso, desobedeceram a Deus. Então, o que representa o pecado? O pecado representa a serpente. O pecado representa a desobediência. O pecado representa desvio da lei e da luz de Deus. O pecado, por fim, representa rejeitar o próprio Deus. Isso é que é o pecado. Como é que o pecado pode aproximar e afastar o homem de Deus? Então, o pecado afasta o homem de Deus, porque quando nós pecamos de forma voluntária e consciente, estamos assim a usar o nosso livre-arbítrio. E Deus não nos tirou o nosso livre-arbítrio. Ele tão somente deu-nos um sopro, que é um fôlego, e deu-nos a sua instrução para que nós pudéssemos obedecer. Então, o que afasta o homem do pecado é fazê-lo de forma consciente, usando o seu livre-arbítrio, guiado pelo espírito do pecado, porque o pecado tem um espírito. Então, quando nós também somos guiados pelo espírito do pecado, que é de forma consciente, premeditada, intencional, e também usando o teu livre-arbítrio, sabendo qual é a vontade de Deus. Então, estamos a pecar, e é este pecado que nos afasta de Deus. Porque quando nós fazemos isso, estamos a negar a Deus. E quando negamos a Deus, estamos a rejeitar a Ele. Quando rejeitamos a Ele, nós é que estamos a nos afastar dEle. Não é? Nós estamos a afastar-nos dEle. Então, como é que nós, através do pecado... Porque outra pergunta é como é que nós, através do pecado, podemos nos aproximar a Deus? Ou como é que o pecado aproxima o homem de Deus? É também assim que foi feita a segunda parte dessa pergunta. O pecado tem a capacidade de afastar o homem de Deus quando o homem peca não movido pelo espírito do pecado. Isto é, aquele homem que já foi regenerado, aquele homem que já nasceu em espírito, aquele homem que não vive para o pecado. Pecando, não movido pelo espírito do pecado, esta mesma pessoa, relativamente àquele pecado, passa a desenvolver uma maior consciência de si próprio e sobre o efeito desse mesmo pecado naquilo que é a sua salvação, bem como a sua comunhão com Deus. Isto é, o pecado tem a capacidade de aproximar o homem a Deus quando o homem, por intermédio daquele mesmo pecado que foi cometido não movido pelo espírito do pecado, faz-lhe lembrar cada vez mais do amor de Deus para com ele. Porque mesmo a pessoa tendo cometido aquele pecado não movido por um espírito do pecado, Deus ainda é com ele. Então isso faz com que o homem aproxime-se mais de Deus por causa desta justiça, deste amor e desta fidelidade de Deus para com os seus instrumentos. 13. Como se pode inocentar um pecador? Um pecador inocente. Os pecadores inocentes são aquelas pessoas que pecam sendo ignorantes sobre aquela mesma causa ou aquele pecado que estão a cometer, né? Então, essas pessoas que pecam por ignorância são diferentes dos pecadores conscientes, que é aquele que eu estava a dar exemplo agora, né?
São pessoas que são movidas pelo espírito de pecado. Então, um pecador inocente é uma pessoa que peca por ignorância. Peca por ignorância e depois não se arrepende. É muito importante trazer este elemento aqui, porque a pessoa até pode pecar por ignorância, porque não teve a oportunidade de ter conhecimento, de ser revelado, ou de conhecer essa verdade. Mas depois a pessoa pode vir a saber a verdade enquanto já pecou. E a pessoa ainda assim não mostra arrependimento. Então, esta pessoa, este pecado já não é inocente. O que é o livro que foi entregue para o apóstolo? Já foi a primeira pergunta. 15. Por que ao comer o livro sentiriam um agridoce, um doce e um amargo? Bem, o teólogo sugere que o apóstolo João deveria comer aquele livrinho, porque ele de seguida haveria de passar a dar a outras pessoas a comerem aquele livrinho. Então ele tinha antes de conhecer o sabor daquilo que ele haveria de dar às outras pessoas de comer. Mas eu penso que esta questão é muito ligada a por que aqueles dois sabores, porque é doce e porque é amargo. Mas também a própria Escritura revela que a palavra de Deus ela é doce como mel na boca do pregador, porque o pregador conhece quão boa, perfeita é a palavra de Deus e quão eficaz é para aperfeiçoar o homem. Mas ela é amarga nas entranhas, porque a palavra de Deus não é recebida com facilidade por parte daqueles que o recebem. A mensagem que tu pretendes transmitir, a mensagem de Deus causa desconforto para muitas pessoas, espiritualmente falando. E esse desconforto faz com que essas mesmas pessoas se rebelem contra, ou passem a olhá-lo mal, a olhar os pregadores mal, né? Como um alvo a bater. Por isso é que nós vimos aquela situação em que aquele anticristo, quando abate as duas testemunhas, houve uma multidão de pessoas que foram passando e foram vendo o corpo ali, deixaram o corpo durante 3 dias e meio, ali exposto em praça pública, e a celebrarem até, a alegrarem-se. Por quê? Porque diziam que esses homens nos incomodavam, as suas mensagens nos tiravam a paz. Então eles achavam que estavam aliviados. Foi quando depois encontraram, veio aquele sopro e reanimou. Depois nós vimos o que aconteceu. Aquela sensação, aquele sentimento foi só de pouca dor, foi como força de soda. Porque estavam contentes, depois de passar 3 dias e meio, o fôlego reanima aquelas duas almas, são levadas para o céu por meio de uma voz diz, sobe, e eles são acompanhados pela glória da nuvem. E o Espírito Santo de Deus fez questão que aqueles corpos ficassem ali expostos, porque era para não acontecer aquilo que aconteceu com Deus, com Cristo. Porque quando Cristo, ele ressuscita e ascende, naquela altura, os fariseus, aqueles que orquestraram, eles ainda conseguiram convencer para que aquele que ficasse ali a controlar a pedra que estava a selar aquele túmulo, mentisse e dissesse que aquele corpo foi o quê? Foi roubado ou estava lá. Mas para falsear esta verdade, eles instruíram para que aquele que ficasse a controlar aquela pedra que selou o túmulo de Cristo. Por quê? Porque como o túmulo de Cristo ficou selado, somente aqueles que puderam ir lá ver e testemunhar pessoalmente são estes que puderam dar a conhecer o seu testemunho. Mas, nesta feita, Deus assim quis que fosse que os corpos permanecessem em asta pública, em praça pública, aos olhos nus de todos, para que ninguém pudesse contrariar, tampouco falsear aquilo que estava a ocorrer aos olhos nus de todos. Então, esse era o objetivo pelo qual se deixou que os corpos ficassem ali. Então, por que quem era o dragão e por que atacar e matar as duas testemunhas? O dragão era um anticristo e ele pretendia matar as duas testemunhas
porque aquelas duas testemunhas estavam a fazer um trabalho oposto e contrário. Portanto, aquelas duas testemunhas estavam lá por vontade expressa do Senhor, né? Então, o dragão, que é o anticristo, ele opõe-se. Aqui são testemunhas de Cristo, porque os testemunhas de Cristo, que é a sua igreja, hoje, representa Cristo aqui na face da terra, porque nós somos sustentados por Ele próprio, pelo próprio Cristo. Então, aquelas duas testemunhas representavam aquelas pessoas que foram exclusivamente reanimadas, ressuscitadas e mandatadas para poderem ser as testemunhas do Evangelho. Então, naturalmente, eram alvos a bater, eram oponentes. Por essa razão é que eles queriam amedrontar. Por que para matar? O objetivo de matar era para amedrontar as pessoas, para que as pessoas passassem a dar crédito, poder e passassem a achar ou a confundir o anticristo do Cristo. Então, momentaneamente, aquelas pessoas, aquelas testemunhas que celebraram, alegraram, achavam que estavam a apoiar um anticristo, achando que aquele anticristo fosse Cristo, quando era precisamente o oposto. Então, é por essa razão que o anticristo matou as duas testemunhas e deixou as testemunhas assim ao ar livre. Mas aquilo também ele estava a ser usado pelo próprio Deus, estava a ser instrumento de Deus, porque mal ele sabia que Deus fazia questão que os corpos ficassem também ali em asta pública, porque passado 3 dias e meio aqueles corpos haveriam de ser ressuscitados por um fôlego que veio lá de cima. 17ª. Por que a palavra de Deus dura uma eternidade? Sendo que a palavra de Deus dura uma eternidade, quem é o arcanjo Miquel? E os seres angelicais nos dias de hoje, na luta para a destruição do dragão. Então, anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel representa o anjo da luz. Então, nos dias de hoje, o anjo Gabriel representa todas aquelas pessoas que levam a luz. Quem são as pessoas que levam a luz? São os servos de Deus. Vós sereis sal da terra, luz do mundo. E também sereis minha testemunha. São 3 poderes ou 3 chamados que Deus confiou. Ser o sal, ser a luz, ser testemunho. O que é ser a luz? É levar a verdade para o caminho daqueles que estão a viver onde? Estão a viver no escuro, no abismo. Estão a viver no escuro. Então, ser a luz é levar a verdade. Qual é a verdade? Levar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa ser a luz que vai guiar aquelas pessoas que estão a viver no abismo. Então, o papel que o arcanjo Miquel nos dias de hoje, na luta contra a destruição do anticristo, representam todas as pessoas que são usadas hoje como a luz do mundo. O que Deus pretende transmitir ao mundo com o tocar da 7ª trombeta? Quando tocou a 7ª trombeta, representou a destruição do mal e uma perseguição aos cristãos como reação. Isto é, quando toca a 7ª trombeta, todos os seres que assistiam àquela manifestação da plenitude divina, os 24 anciãos, os anjos, os arcanjos, que são os 4 seres viventes, todos eles começaram a celebrar e entoar, e sobretudo também os salvos, a celebrar e entoar que aquele era o derradeiro sinal, o derradeiro 7º e o derradeiro sinal de manifestação de juízo final de Deus para com a humanidade. Então, quando isto ocorreu, isto depois cedeu como reação uma forte perseguição do anticristo aos cristãos, como reação a isso. Então, quando houve o tocar da 7ª trombeta, é quando o dragão ascende e depois começa a guerrear, a confrontar, a perseguir, a ferir, depois mata as 2 testemunhas. O que representa isso? Representa aquilo que estamos a ver nos dias de hoje, que é a forte perseguição, e essa perseguição tem a intensificar-se. E esta perseguição tende a intensificar-se
conforme representa o dragão que está a perseguir a filha da mulher, né? A semente do dragão ou a semente da serpente a perseguir a semente da mulher. Aquela semente da mulher, que é o varão, esta ascende e fica no trono. Mas depois eles continuam a perseguir a igreja, que são os outros filhos que vão resultar do parto ou do serviço do parto desta mulher que representa a igreja, e esses que vão nascer deste parto, deste serviço, representam o seu povo. A 19ª e última pergunta: ao falarmos a língua dos anjos, estaremos a conectar espiritualmente com os seres angelicais? Língua dos anjos, o que representa? Língua dos anjos representa uma das manifestações dos dons do Espírito Santo. Quando ocorreu a festa de Pentecostes, e Deus usa muito a questão da língua. A língua é um elemento extremamente importante na espiritualidade. O primeiro caso que nós vimos dessa questão da língua tem a ver com a questão da Torre de Babel. Então o povo entendeu, queria construir uma torre para subirem e terem acesso direto a Deus. E aquele trabalho, aquela empreitada ia tão rápida que Deus entendeu que, não tendo chegado o momento, tinha que defraudar, tinha que impedir que aquilo ocorresse, porque ainda não era a vontade do próprio Deus. Então o que Deus fez? Então somente confundiu as línguas das pessoas, e eles já passaram a não se entender, a não coordenarem, a não se comunicarem para a consecução daquele empreendimento. Por outro lado, temos a questão da língua, que aqui foi um instrumento, Deus usou a língua para desunir. Vamos agora ver o momento em que Deus usa a língua para unir. Foi em festa de Pentecostes, certo? Quem eram aqueles que estavam ali concentrados em Pentecostes? Aqueles a maior parte eram galileus, né? Ou eram pessoas de outras tribos, de outras nações, de outros povos, de outras culturas. Pessoas falavam outras línguas. Mas quando aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, elas começaram a falar línguas estrangeiras. O que representou língua estrangeira naquele momento? Elas começaram a falar numa linguagem em que aquelas pessoas que eram naturais daquela região ali entendessem. Aquelas pessoas ficaram confusas. Como é que estes galileus estão a falar esta língua? Não estarão embriagados? Então, relativamente a isso, que a língua é um instrumento fundamental da espiritualidade. Imaginem vocês o papel de um profeta. Dizemos que os profetas eram usados como auxiliares no Antigo Testamento. A ponte. Então, se a comunicação é extremamente importante para quê? Para as pessoas conhecerem qual é a mensagem de Deus. Então, vamos voltar-nos agora para a questão da língua estrangeira. Vamos passar para o apóstolo Paulo, Efésios. O que diz o apóstolo Paulo sobre as línguas? Diz que língua estrangeira é um dos dons do Espírito Santo. E falar línguas estrangeiras permite uma comunicação direta entre o servo e os seres angelicais, ou a Deus. É uma comunicação ascendente e direta. Por quê? Porque através desta manifestação desse dom, que é falar em línguas, aquilo que este servo estiver a falar, somente ele é quem entende. Ninguém que esteja à volta, perto, pode compreender o que é que este servo está a fazer através de uma comunicação ascendente, o que é que este servo está a colocar na petição, no trono da graça, no trono da glória para Deus. Então é assim que o apóstolo Paulo adverte dos perigos dos dons e das limitações do dom de línguas estrangeiras. Diz assim: ainda que a pessoa fale línguas estrangeiras, se a pessoa não tiver o dom de interpretação das línguas estrangeiras, então aquele falar línguas estrangeiras vai ser algo que não vai edificar a igreja. E toda a manifestação do dom do Espírito Santo tem que ser para edificar a igreja, tem que ser para amar as outras pessoas. Quando um dom é usado não para edificação, mas para exibição, por exemplo, de poder, ou para exibição de sei lá, alguns critérios ou alguns privilégios relativamente às outras pessoas. Então, esse dom não está a ser usado para o serviço de Deus, porque todos os dons são carismas. E os carismas são os dons do Espírito Santo.
são carismas de Deus que Ele dá aos seus servos, mas dá somente àqueles servos que têm um coração nobre e voltado para fazer a obra de Deus. Então, os dons são operações, carismas, né, que são atribuídas aos membros da igreja para que eles possam usar esses dons para a edificação dos outros membros da igreja. Fazendo o quê? Fazendo-os todos membros do mesmo corpo. Tem que haver o quê? Uma comunicação, tem que haver uma coordenação, tem que haver uma união ao fim do dia. Então, a comunicação, a linguagem é um elemento extremamente importante em prol da espiritualidade, em prol da união entre os membros de uma mesma igreja. Então, se por um lado o dom de línguas estrangeiras, falar língua estrangeira, língua dos anjos, tem este mérito, pode ser útil talvez quando tu o faças sozinho, mas não tão útil quando tu fazes no meio de uma comunhão, de uma igreja, de uma comunidade, tão pouco ainda para edificar. A esse respeito, o apóstolo Paulo conclui esta recomendação dizendo que, na comparação entre o dom de profecia e o dom de línguas estrangeiras, por exemplo, o dom da profecia emerge como um dom que é mais útil para a edificação da igreja do que o dom de falar língua estrangeira. Mas nós também sabemos que às vezes confunde o dom da profecia com o dom do conhecimento, mas eles também são dons e operações completamente distintas. Então, chegado a este ponto, muito obrigado pela vossa participação, pela presença, bem como pelas questões que foram deixadas aqui ficar. Nós recomendamos que vocês façam melhor o uso, fruição desta mesma palavra, instruções, que possam levá-la adiante, onde quer que vocês forem, e também que essa palavra possa provocar uma transformação interna a nível de cada um de nós. Não se esqueçam que o primordial, o mais importante, é buscar conhecer os planos de Deus. Isso é só possível por intermédio do Espírito Santo. Esta aula, que tem como tema o tempo do Evangelho, encontram disponíveis nos nossos arquivos digitais, nas seguintes plataformas: Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, nosso aplicativo Elo App. Um abraço, luz e até breve.